Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje, sexta-feira, dia de jejum, dia de penitência, dia de sacrifício, para mortificar os nossos sentidos, a fim de, libertados de nós mesmos, poder aprofundar nossa intimidade com o mistério divino que nos salva. Dando sequência à meditação do nosso livro A Força do Silêncio, página 36, número 15. Quanto mais somos revestidos de glória e de honra, quanto mais elevados em dignidade, quanto mais investidos de responsabilidades públicas, de prestígio e funções temporais, como leigos, padres ou bispos, tanto mais precisamos progredir na humildade e cultivar com zelo a dimensão sagrada da nossa vida interior, buscando constantemente ver a face de Deus na prece, na oração, na contemplação e na ascese. Pode suceder que um sacerdote bom e piedoso, uma vez elevado à dignidade episcopal, descambe rapidamente na mediocridade e no desejo de ser bem-sucedido nos negócios mundanos. Sobrecarregado pelo peso de seus encargos, agitado pela vontade de agradar, preocupado com seu poder, sua autoridade e as necessidades materiais de seu ofício, gradualmente ele se esgota. Em seu ser e em seu trabalho, ele manifesta a vontade de promoção, o desejo de prestígio, bem como a degradação espiritual. Enfim, ele é prejudicial a si mesmo e ao rebanho do qual o Senhor, o Espírito de Deus, o estabeleceu guardião para apacentar a Igreja de Deus, adquirida com o sangue de seu próprio Filho. Todos corremos o perigo de ser capturados pelos negócios e pelas preocupações mundanas se negligenciamos a vida interior, a prece, a oração, o face a face cotidiano com Deus, a ascese necessária para todo contemplativo e toda pessoa que quer ver o eterno e com ele viver. Recordemos o que São Gregório Magno escreveu em uma carta a Teoctista, irmã do imperador bizantino Flávio Maurício Tibério, confrontando com a tensão entre a vida monástica e seu ministério pontifício, com tudo o que o pontificado comportava de responsabilidades sociais e políticas, ele expunha com amargura suas dificuldades de harmonizar contemplação e ação. Em Registrum Epistolarum, ele confidencia: perdi as alegrias profundas do meu repouso. Tenho a impressão de ter me elevado por fora, enquanto por dentro estou desmoronado. Também deplorei ter sido banido para longe da face do meu Criador. Todos os dias, na verdade, esforçava-me para viver fora do mundo, fora da carne, para afastar dos olhos da alma todas as imagens corpóreas, para fitar as alegrias do alto. Apressava-me em me pôr aos pés do Senhor como Maria, para ouvir as palavras de sua boca, e eis que, como Marta, sou forçado a me ocupar de tarefas exteriores, de defrontar-me com múltiplas tarefas. Diz o Salmo: tu os jogaste ao chão enquanto subiam. Ele não diz: tu os jogaste ao chão depois de terem se elevado, mas enquanto subiam, porque os malvados desabam
interiormente quando cobertos de honras temporais, porém estar subindo exteriormente. Portanto, sua elevação é sua própria ruína. No entanto, há muitos que sabem dominar as honras exteriores de modo que elas não provoquem alguma ruína interior. Por isso está escrito: Deus não rejeita os poderosos, porquanto também Ele é poderoso. São Gregório enfatiza o contraste que ele vivia. Ele queria harmonizar a vida contemplativa e ativa, simbolizadas por Maria e Marta. Uma viva tensão entre o silêncio, a paz monástica e seus novos encargos temporais só poderia ser resolvido pela identificação da vida interior e por uma íntima relação com Deus. Podemos inferir daqui muitos ensinamentos próprios, práticos, para nossa vida interior. Muito interessante isso que ele cita a respeito do bispo, do padre piedoso que está lá cuidando da sua obrigação, que é chamado ao episcopado e muda o estilo, porque acha que é uma coisa garbosa, que é muito importante ser bispo e agora precisa ter todo um olhar diferente, administrativo, político e etc. É esse caminho muito perigoso. Como qualquer bispo que é convidado a ser cardeal, essas coisas, a ocupar cargos importantes na Santa Sé, todos precisam vigiar. Todo mundo é igual diante de Deus. Todo mundo nasce nu e termina nu nesse mundo. Nada nesse mundo pode nos elevar a um conceito de que somos importantes. A importância na vida do cristão, do ministro de Deus, está na sua capacidade de servir a Deus e ao próximo na igreja. A gente tem exemplos de bispos santos, de homens que viveram valorosamente a sua santidade exercendo o ministério, que não se deixaram tombar pela vaidade, pelo carreirismo e por tantas bobagens. Isso também se dá nas dioceses, no clero, e aqui eu falo para alguns sacerdotes que nos acompanham. Nós precisamos ter muito cuidado com os cargos, com essas coisas temporais para as quais somos chamados e não deixar que essa bobagem do poder sobe à nossa cabeça. Você imagina isso no mundo político, nos palácios, nos ministérios. Quanta gente que se acha o máximo, que estar ali servindo a uma autoridade, a um ministro, ou a pessoa que era simples lá e que foi elevada a esse cargo, acha que está no céu. Isso tudo passa. Isso tudo passa e a gente precisa entender que o que não passa é a vida interior, a grandeza do nosso amor para com Deus. Não nos deixemos perturbar com as coisas passageiras desta vida. Para isso, é preciso silêncio, contemplação, oração, para não cairmos nas garras tentadoras do inimigo que joga em cima de nós todo o ativismo e o desvio do nosso olhar de Deus para começar a contemplar as nossas posições e as coisas passageiras. Deus nos livre da heresia das obras, da vaidade e da prepotência. O Santo Evangelho da missa de hoje, desta sexta-feira, é de Marcos 4, 26 a 37. Nosso Senhor vai nos dizer, no meio da leitura do Evangelho de hoje, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que
que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aqui nosso Senhor está nos ensinando a respeito das coisas pequenas que se tornam grandes. A nossa fé deve nos levar a esta compreensão que as coisas simples e pequenas nesta vida é que dão real sentido à nossa existência. Tudo passa, nada fica, só o amor vai conosco. Chegamos sem nada a este mundo e dele sairemos da mesma forma, sem nada, sem ostentação, sem nenhuma vaidade ou prepotência que exercemos neste mundo. Por isso, reafirmo a você, ouvinte deste programa, seja uma pessoa humilde. Dispa-se da vaidade, da prepotência. Saia desse casulo de segurança que você se encontra pensando que está imune a tudo. As coisas passam. Quem entra no mundo da política com a vaidade sempre vai cair, sempre vai ser jogado fora. É preciso a prudência e a boa consciência. Nada nesse mundo deve nos empanar de tal forma que a gente passa a não depender mais de Deus. Dependemos sim dele, pois somente ele pode cravar em nós o sentido real da vida. Façamos silêncio, oração e contemplemos o Cristo, pobre e abandonado, que se tornou o Senhor do universo. Pai Santo, quebra o jugo da vaidade, da soberba e do orgulho do nosso coração, do meu e do coração do ouvinte que ora comigo neste momento. Ajuda-nos, Senhor, a viver a humildade e a simplicidade, a contemplar a Tua grandeza nos aspectos mais simples da vida e a detestarmos cada vez mais a vaidade, a jactância, a soberba e o orgulho. Encha-nos, Senhor, de humildade, de simplicidade, de pobreza interior e de grandeza espiritual, pois somente isso basta, Senhor. Queremos levar daqui somente o amor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a Senhora do Silêncio, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas, com a oração da noite no nosso canal, e amanhã cedo, com a oração da manhã. Fique em paz.